E se de repente eu conseguisse entender quando os players decidiram parar com a sua campanha de compra ou de venda de índice ou dólar? Fábio Trevisan aqui, mostrando para vocês essa ferramenta chamada e-análises. E nos vídeos passados eu mostrei os componentes, né, do e-análises. Eu mostrei como utilizar a linha sintética do e-análises. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode transformar essas informações aqui em dados estatísticos, tá? Através de uma transformação simples em Z, né? Putz, o que isso quer dizer, Fábio? Isso quer dizer o seguinte: transformar todas essas informações de dólar, índice, juros num indicador só, tá? Putz, mas que indicador que é esse? Esse daqui é um oscilador em Z do compilado do e-análises. Tá, Fabio, mas o que que ele faz? Qual que é a pegada dele? A pegada dele é a seguinte. Vamos transformar isso daqui no histograma. Você não gostaria de saber quando o player simplesmente deixou de atuar, ou se ele está atuando, ou em que ponto ele está atuando, para que você saiba quando é que os caras decidiram parar de comprar índice e vender dólar. Vamos nós, né? Seguindo a estatística, né, onde os desvios padrão acima de 2 eles são considerados estatisticamente fora da curva, né? Ou seja, aqui uma explicação estatística, tá? Valores que estão acima ou abaixo de mais 2 desvios padrão ou menos 2 desvios padrão, eles têm uma probabilidade de acontecer de apenas 5%. Então, assim, são momentos onde a gente vai olhar para essa informação e a gente vai precisar tomar uma decisão, né, com relação ou não ao que a gente vai fazer em termos de trade ou não. Putz, será que eu vou atacar isso daqui? Será que eu vou comprar? Será que eu vou vender? O que que eu vou fazer nessa região, tá? E é óbvio, existe uma objetividade muito grande, pelo menos para mim, tá? Com relação a esse tipo de avaliação. Em primeiro lugar, eu sempre me dei mal, ou eu me dei muito mal ao longo do tempo, tentando buscar regiões de sobrecompra e sobrevenda, utilizando os osciladores comuns, os que são conhecidos, estocástico, IFR, o próprio VZO, Volume Zone Oscillator, né? Que eu gosto muito do volume e ele é baseado no OBV. Mas assim, ah, o volume negociado nesse determinado ativo aqui, chamado mini índice, ele não reflete o que o mercado ou que os mercados dólar, índice, juros estão fazendo, tá? E o e-análises ele faz isso. Então ele mostra aqui para mim numa estatística Z bastante, vamos dizer assim, assertiva, porque não tem outra coisa para se dizer, ou é ou não é, tá? Quando os market makers, quando os players de índice, juros e dólar estão atuando em tendência ou não. E isso é uma explicação que eu vou colocar aqui de maneira curta, mas existe uma explicação um pouco mais rebuscada para isso. Entender que acima de um desvio padrão, eles estão interessados realmente em comprar. Abaixo de menos um desvio padrão, eles estão realmente interessados em vender. E abaixo de menos 2, que são dois desvios padrões para baixo, né? Eles estão pensando que, putz, isso está muito forte para a gente.
tá? E normalmente é nessas regiões onde a gente vai identificar topos e fundos, tá legal? E é óbvio que eu não vou simplesmente comprar ou vender se o indicador está me mostrando isso daí. Mas eu posso, depois de um certo tempo, tomar as minhas decisões baseadas nessa estatística, tá? Então, se nesse momento aqui eu tenho uma possível região de topo, eu vou olhar para esse momento aqui de maneira diferente ao longo do tempo. Diferente como? Ô, Cacilda. Diferente tipo, pô, como é que o preço vai se comportar quando ele chegar nessa região, né? Então eu tenho a região de topo determinada pela ação institucional. Estou usando essa palavra pela primeira vez. O mercado, os agentes institucionais, eles chegaram num nível máximo para esse determinado momento, onde talvez eles não queiram mais comprar, no caso aqui do índice, tá? Quando a gente olha para a tela do outro lado, a gente vê que houve uma ação muito intensa dos institucionais levando o dólar para baixo. E beleza. Ah, mas o movimento deveria ser o mesmo no índice. Não, não é. Porque você tem agressão, você tem volume, você tem outras coisas que tendem a levar o preço para cima ou para baixo. Mas o ponto aqui é o seguinte: putz, eu tenho um provável topo aqui no índice. Vamos colocar um provável fundo aqui no dólar e vamos dar um zoom para a gente poder entender, né, se o preço ele se despregou muito desse topo ou desse fundo, tá? E isso ajuda você a tomar as suas decisões. Então tá, Fabio, putz, beleza, ó. O preço do dólar está trabalhando. Eu estou falando do dólar agora, tá? Falei do índice pra caramba, vou modificar um pouquinho. O preço do dólar começou a trabalhar abaixo daquele primeiro desvio padrão. E ele começou a trabalhar, ó, dentro daquele canal. Deixa eu apagar aqui, peraí. Dentro do canal de um desvio padrão para dois desvios padrão. Olha a resistência, trabalhando abaixo da resistência, furou a resistência, foi até o primeiro desvio padrão e voltou, voltou, não chegou na resistência, deixou de tocar o segundo desvio padrão, mas veio próximo da resistência. Então, se eu sei que esse ponto, ele pode ser um ponto importante de uma resistência ou de um suporte, enfim, por que que eu não posso utilizar essa informação para eu poder tomar minhas decisões? Né? E isso é bastante legal. Vamos mudar o time frame aqui para 5 minutos, para a gente poder resumir um pouco. Então, nos 5 minutos, eu tenho aquele mesmo ponto lá como resistência. Tá, beleza, Fábio. Você falou, tá falado. Aqui é resistência. E onde o preço vem buscar essa resistência? Em cima do primeiro, do canal do primeiro desvio padrão. E a mesma coisa aqui nessa região. Trabalha para baixo um pouco, chega na resistência e sobe. São informações, gente, que elas são informações muito ricas, né? Porque elas não vêm somente do preço ou somente do volume. Essas informações, elas chegam a partir da relação intermercados, tá? E nada impede você de trabalhar com uma visualização dupla, colocando o indicador algumas vezes na tela, né? Quando é que o dólar, por exemplo, passou a trabalhar acima ou abaixo do índice para você poder tomar a sua decisão, entendeu? E daí você vai olhar estatisticamente, será que os institucionais estão mesmo querendo levar o preço para cima, né? Isso é assunto para alguns outros vídeos, para você que tiver lá no grupo, para você que tiver entrado no grupo adquirindo essa ferramenta, tá? Essa ferramenta, ela vai ter um custo mensal muito pequeno, muito menor do que um stop de 100 pontos no mini índice. Tá legal?
Eu espero vocês lá no grupo para mais treinamento, para mais informações. Valeu!